Olá, meus amigos e minhas amigas da GCM de São Paulo e todos os guardas municipais do nosso estado e do nosso país. Afinal, o Fique por Dentro tem alcance nacional, né, Vilar? Exatamente. Eu vou aproveitar aqui, Evandro, um recado para você que ainda não é inscrito. Você está aqui no Fique por Dentro, se inscreva no canal. É importante porque você recebe as informações aí, na palma da sua mão, se você acionar o sininho de notificações. Compartilhe e deixe um like para o Fique por Dentro. Neste bloco aqui, nós vamos falar da audiência pública que nós teremos semana que vem, né, dia 26 de junho, lá em Brasília, para tratar da nossa PEC 57, a PEC da Polícia Municipal. Não é verdade, Evandro? É verdade, Vilar. Pessoal, deixa eu só dar uma explicação o que é essa audiência pública. É uma das etapas do processo legislativo. O regimento interno da Câmara, ele exige, antes de ser direcionado para algumas comissões, para ter votações que seja aberto para a sociedade em geral, comentar sobre diversos projetos, dá um caráter mais democrático em todo o processo legislativo. No nosso caso, é uma PEC, né, Vilar? Sim. Nosso anseio, a nossa luta é uma alteração constitucional para a gente alcançar a segurança jurídica que você, guarda municipal, guarda civil metropolitano, tanto precisa para executar o trabalho e também para fazer jus a diversos direitos, inclusive até a aposentadoria, né? Exatamente. Que a gente vai sempre ter essa discussão. Mas, voltando à questão da audiência pública, ela vai ocorrer no dia 26. Inicialmente, Vilar, estava previsto que essa audiência seria no plenário da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Sim. Mas, em virtude do nosso tamanho, do tamanho da Nação Azul Marinho, a quantidade de guardas interessados em comparecer, apesar que também será transmitido online, né? Sim. Foi ontem mesmo, o nosso vice-presidente da federação, junto com a diretoria dessa Comissão de Segurança Pública e a Adriana Arcossi, conseguiram o espaço conhecido lá como Nereu Ramos, que é um auditório maior que cabe em torno de 300 pessoas, Vilar. Sim. Inicialmente, o plenário da comissão cabe em 70 pessoas. Então, é muito fácil encher aquilo ali. Sim. Então, não havia condições de a gente fazer grandes caravanas. Exatamente. Então, só que nesse momento, em virtude da procura mesmo de pessoas de forma isolada, né, muitas guardas de muitas cidades estão se prontificando a comparecer, e aqui eu quero registrar o empenho do pessoal de Goiás, Goiânia, Goiás, do entorno de Brasília ali, o pessoal de Novo Gama. Então teremos um número muito grande de guardas, além dos demais do Brasil, Minas, São Paulo, que estão interessados. Posição estratégica, né? Muito próximo de muito Brasília, próximo, e é importante. Goiás é um estado muito importante nessa luta, porque você tem uma facilidade de mobilização, Sim. deslocamento, né? Sim. Nós aqui de São Paulo, vai parte da diretoria, né? Vai comparecer, só que se vai para Brasília, tem que dormir em algum lugar, às vezes até achar a questão de hotel para ficar muito concorrido lá e caro. Então, como nesse momento foi em cima da hora, que foi redesignado o local, que vai ser no Nereu Ramos, a diretoria do Sindiguardas irá, assim como os demais sindicatos, todos os sindicatos que fazem parte da federação, que são 21 sindicatos, enviarão representantes. Sim. E mais o entorno vai dar sossegado, né, para a gente ter um número expressivo para comportar dentro do Nereu Ramos. Mas é muito importante, porque nós temos que continuar, Vilar, mostrando a força da nossa Nação Azul Marinho, dos guardas municipais. Não podemos perder o fôlego no nosso dia 10 de outubro, né, Vilar? Exatamente isso que eu ia falar, Evandro. A audiência pública, ou seja, ela é regimental para que, uma vez promulgada, né? O termo é esse, promulgar uma emenda. Promulgar. Ela transitar completamente, né, os caminhos que ela tem que fazer, né? Ela não vai passar. Ela não sofra alguma medida judicial. Sim. Por não cumprimento do regimento interno. Então, ou seja, nós estamos cumprindo o regimento interno. Mas qual é a importância simbólica dessa audiência pública? Justamente mostrar a força da nossa categoria. Nós já fizemos isso no evento pela assinatura da PEC, né? Sim. Precisaria de 171, nós tivemos 326, né, assinaturas, e nós vamos continuar nessa mesma energia, ou seja, a pegada de chegar lá, de ter um volume grande, então, ou seja, quando seria, no caso, né, só ali no plenário da Comissão de Segurança Pública, né, um efetivo
relativamente reduzido, já lotaria lá o espaço, né? Sim. E a gente que frequenta lá, a gente sabe que, dado um determinado número, a Polícia Legislativa não permite a entrada, justamente por uma questão de segurança, né? É um protocolo deles de atuação lá para evitar qualquer tipo de problema, né? Então a gente tinha... Qual era o receio do nosso em princípio, de levar um ônibus? Chegar lá, o pessoal sai daqui de São Paulo e fica de fora. E não conseguir nem entrar, né? Que é frustrante, né? Com certeza. A pessoa fica 18 horas dentro do ônibus, é cansativo. Estou indo para Brasília. Na verdade, é para estar em Brasília, mas por um problema técnico, não consegui essa semana, mas estou indo domingo. De carro dá 14, 16 horas. No ônibus dá mais 18 horas dentro do ônibus. Puxado. É muito cansativo para chegar no local, e a gente tem que ter um respeito, tem que ter a responsabilidade para você, colega da Guarda Civil Metropolitana, da região da metropolitana que tem interesse, de colocar você no ônibus, chegar lá, você nem entrar. Exatamente. Isso acho que é um desrespeito. Só que até então, como eu ressaltei aqui, a previsão era que fosse no plenário da CCJ, da Comissão de Segurança Pública. Agora, ontem, nosso vice-presidente da federação, que é o Souza Júnior, que é do Rio Grande do Norte, junto com a diretoria da comissão e a Adriana Arcossi, conseguiram disponibilizar o Nereu Ramos, que é um local muito maior, para comportar e dar um conforto para as pessoas que vão acompanhar. Mas, de qualquer maneira, você que não puder ir, o Cid Guarda São Paulo vai disponibilizar um link para você acompanhar, fazer comentários, né, Vilas? Que é possível, né? É justamente para aquele recado que a gente dá, tanto no começo quanto no fim aqui do programa. Você que vai lá no Sino Notificações, então você está inscrito, aciona lá, Sino Notificações. Nós vamos colocar o link para retransmitir no nosso YouTube. Sim. Então, depende de onde você estiver lá, né, você vai ter ali, na palma da sua mão, na internet, a audiência pública acontecendo. Ou seja, você vai poder acompanhar, através do canal aqui do Cindy Guardas, a audiência pública que vai acontecer lá em Brasília. Pessoal, além dessa participação, né, nas mídias sociais, né, Vilar, que é muito importante, a mobilização popular, pessoal, é histórico, está mais provado, várias situações ali onde a população se levantou e mudou a história dos processos legislativos. E no caso nosso, a nossa população, o levante popular, é você, guarda civil, guarda municipal, que comparece aos atos de convocação dos seus sindicatos, da sua federação, porque isso vai fazer uma diferença imensa para nós alcançarmos a vitória. E, de fato, e aí quero fazer uma ressalva, de fato, o que vai resolver a nossa vida, pessoal, é isso aqui, é a PEC 57. Porque senão a gente vai ficar eternamente, Vilar, com alguns cholatões aí, vendendo ações que resolvem, prometendo, né, que resolvem muita coisa, e não resolvem nada. Resolve que tem que fazer campanha de Pix e enfraquece as categorias e os sindicatos. Exato. Bem, pessoal, nesse bloco aqui nós, né, iremos discorrer sobre um comunicado, né, uma portaria do metrô, tornando nulo aquela gratuidade para os policiais da Polícia Militar, da Polícia Civil, das guardas municipais, da Guarda Civil Metropolitana, de fazerem uso do transporte do metrô de forma gratuita, né? Exato. Você chegava na catraca, mostrava lá funcional, eu fiz algumas vezes isso, mostra funcional e você tinha liberado o acesso no bloqueio ali. Surpresa nossa, né? Apareceu essa portaria suspendendo... É um comunicado interno. Comunicado interno, na verdade, suspendendo essa gratuidade, né? E aí começou aquele rebuliço nas redes sociais. A rede social é uma coisa muito... como digamos assim, as pessoas ficam muito preocupadas, muito afoitas, né? Sim. Tem que dar uma solução rápida para aquilo. Bem, independentemente, o secretário estadual de Segurança Pública, o capitão Derrite, né? Isso. Que era deputado federal, capitão Derrite, que era o secretário, ele entrou em contato com o metrô. A diretoria do metrô falou que foi uma decisão unilateral, está aparecendo aqui os documentos na tela, né? Unilateral de um segmento do metrô, na verdade. Essa tomada de decisão não passou por todos os órgãos, ele deixa isso claro no ofício que ele faz a SSP, né? Então, ou seja, que aquela tomada de decisão não correu todos os órgãos que deveriam correr dentro do metrô, então aí tornou nula aquela decisão ali, e aí alguns vão falar, mas aquele documento do metrô para o secretário não fala das guardas. Pessoal, tá falando que tornou nulo aquele documento inicial. O secretário, ele é chefe da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Penal. Sim. Ele não é chefe da Guarda Civil. É verdade, corrigindo. Só da Polícia Militar.
mas tornou nula o documento, acabou. Então tem muito aquilo ali. Para ter da guarda, deveria a própria secretaria nossa fazer o mesmo tipo de documento para ele responder com relação às guardas, mas tornou nulo. Sim. Eu acho que o problema não é bem esse. O que nos causa preocupação? É que aparece de novo aqueles oportunistas, aquelas pessoas que não têm comprometimento com a realidade, com o bem-estar profissional do trabalhador, e falam, não, vamos fazer um ofício mágico que a associação Mequetrefe vai resolver. Pessoal, a gente tem que tomar cuidado, né, Vila? Muito cuidado com o que pede, porque você consegue, né? Porque você consegue às vezes. E isso reverte, como reverteu em algumas situações essa mesma associação Mequetrefe, que trocou algumas ações aí, está causando prejuízo financeiro imenso para os colegas, né, Vilar? Exatamente. É uma preocupação, né? A gente conversou com o Márcio, né? Às vezes a gente de afogadilho fala assim, não, vamos fazer isso, isso, isso. Aí o Márcio, opa, peraí. Se nós tomarmos essa decisão de pedir, nós temos que levar em conta que, se eventualmente o metrô passar a ser gratuito, né? Vamos dizer assim, com um amparo 100% legal, vou usar esse termo aqui, a prefeitura passa a desconsiderar este modal de transporte para efeito do auxílio transporte. Da obrigatoriedade de ressarcir o trabalhador. Exatamente. Então, quando você faz né, o policial faz a fichinha lá do auxílio transporte, ele coloca lá onde ele mora, tal, e quais são os modais lá que ele vai ter que, né, usar para chegar no trabalho e retornar à sua residência. O que acontece é o seguinte, Vilar, mas poucas pessoas agora têm o auxílio transporte, porque o subsídio não compensa, porque isso e aquilo, legal. Mas para algumas pessoas, né, e quem são essas pessoas? Via de regra, são os caras que moram mais distante do centro de São Paulo, né? Então mora lá nos extremos, em cidades da região metropolitana, né? Via de regra também são aqueles que por algum infortúnio de saúde não estão podendo fazer a sua DEAC, né? Então você que pega o seu lerite e vê lá a DEAC lá, talvez esse irmão nosso que eventualmente fosse atingido, né, não teria acesso ao auxílio transporte, né, e ele não faz DEAC, ele às vezes não está numa unidade que tem só gratificação de região estratégica, ou seja, isso atingiria uma minoria? Sim, uma minoria. Mas justamente aquela minoria que mais precisa de amparo. Posso dar mais um outro exemplo? É aquele colega que está cometido de alguma doença, né, e já tem a redução dos seus vencimentos, né, do seu subsídio, e aí ele agora vai ter que pagar para fazer o tratamento médico e várias vezes. Então a gente tem que pensar um pouco, tem que ter um pouco de prudência, né, Vilar? Exatamente. E respeito. Não é ser pautado por negócio por velocidade do WhatsApp. E algumas associações, pessoal, é difícil falar isso aí. Algumas associações, não vamos generalizar, obviamente, tem associações sérias, que estão mais preocupados lá em montar uma carteira de clientes ali para receber, do que de fato ver a coisa de forma global. Porque ver a coisa no próprio umbiguinho ali de forma midiática, as coisas não funcionam mesmo. De novo, como o Vilar falou, você pode pedir uma coisa e ser atendido. Exatamente. Vou ressaltar aqui também, isso foi matéria inclusive da Folha, né? Então, a Folha, nós vamos consultar aqui o oráculo jurídico, se pode colocar aqui, nós estamos gravando agora, tá? Se pode colocar aqui, se puder colocar, nós vamos colocar aqui a matéria da Folha e tal. Então, é uma matéria também muito interessante, porque assim, a Folha fez um questionamento. Não, que tem não sei quantos bilhões de prejuízo no metrô. Aí, o policial pagar vai atenuar quanto esses milhões, né? Porque não tem tantos policiais assim, né? Com certeza. Mas quando você tem um policial dentro do sistema de transporte, o que você tem é isso aqui, ó. Policial da Guarda Civil Metropolitana, né? Ele reagiu a um assalto na estação Armênia do metrô. Né? Então, ou seja, quando o policial está lá dentro, seja ele o policial militar, o policial civil ou o policial da Guarda Civil Metropolitana, ele é o Estado protegendo as pessoas ali. Porque o policial, via de regra, sem demérito a nenhum outro servidor, mas o policial é o servidor público que trabalha na folga. Ele está de folga e ele atua. Porque quando você está deslocando da sua casa para o trabalho, né, você ainda não está no seu trabalho. Você ainda está de folga. E aí você vai lá e pega uma ocorrência. Como foi esse colega aqui que estava chegando ali no trabalho. Acredito eu, na matéria não fala, mas ele deve ser da Sé. Ou na época lá, não sei se já era a IAI ou se era a BR, né? Não viu a data da matéria aqui, que como eu disse, nós estamos gravando. Ou seja, tentou-se fazer ali nessa matéria da Folha parecer que nós estamos... Né, o fato do policial não pagar é que está gerando R$1 bilhão de prejuízo para o metrô.
Quando você vê a matéria, eu não vou colocar aqui isso, obviamente, mas quem olha lá a matéria no site, vê lá que eles puseram do lado lá, houve um assalto no metrô, lá, um dano, sei lá, alguma coisa lá. Para fazer uma associação para as pessoas. Olha, tá vendo? Não adianta nada ter o cara não pagando no metrô que está acontecendo o crime. O crime acontece em qualquer lugar. Né? Ele principalmente acontece quando você não tem investimento na área de segurança. Porque onde você tem um policial militar, um policial civil, um guarda civil metropolitano, você não vai ter crime. O malfeitor, primeiro ele vai ver lá o policial e assim, você pode ter certeza que o malfeitor reconhece o policial. Quando ele entra no trem, ele olha, ele vê uma pessoa com um determinado posicionamento, ele fala, vixe, melhor não vou arriscar. Né? Então, ou seja, a matéria da Folha tentou aí dar uma forçadinha de barra, entre aspas, né? Então, mas o metrô também deixou claro que ele vai fazer o estudo, né? Isso está bem claro no ofício lá para a SSP, né? E que ele coloca assim, essa gratuidade, principalmente para os policiais que entraram pós-pandemia, ela veio em virtude da pandemia. Era um estado lá de necessidade da sociedade, né, que nós estávamos passando naquele momento. Então, tomou-se algumas medidas necessárias para quê? Para que o policial pudesse facilitar o seu deslocamento, chegar mais rápido lá no seu local de trabalho, porque na pandemia, nós trabalhamos na pandemia, né? Nós ficamos na linha de frente, né? Então, precisa fazer esse resgate histórico e fazer o entendimento que, apesar desse momento ter sido atendido, entre aspas, ali, o pedido lá da SSP, né? O metrô deixou claro qual foi o embasamento para a concessão, que esse embasamento não existe mais, né? Então, assim, principalmente para quem os de alarde de plantão, né? Sim. Tem que levar isso em conta, né? Tem que fazer análise global. Você mesmo falou, né? Jogar para a torcida é fácil, qualquer um joga, é facinho, qualquer um joga. Para os políticos, é isso mesmo, o político tem que pedir mesmo, é político, o cara tem que ir lá fazer. Agora, as entidades têm que ter responsabilidade. Assim como nós tivemos a responsabilidade aqui de não ter um ônibus para ir para Brasília, porque não havia espaço suficiente no primeiro local destinado, né? Então, não adianta você levar o cara daqui para o cara ficar do lado de fora, é responsabilidade. Esse momento também exige responsabilidade, né? Infelizmente, não são todos que têm, infelizmente. Vão praguejar com o nome do Evandro, do Vilar, do Márcio, né, dos diretores do sindicato, porque ficou do lado de fora do Congresso. Exato. Neste bloco aqui, calma, não se assustem, não se assustem. Neste bloco aqui, nós vamos falar do plano odontológico, né? Nós estamos em plena campanha de adesão ao novo plano odontológico. Nós já falamos um pouquinho dele aqui, das mudanças que a prefeitura, né, vai fazer com relação a essa questão específica de plano odontológico para os servidores da prefeitura, mas o nosso diretor Tiago aqui vai dar uma explanada muito melhor sobre tudo isso. Obrigado por me reapresentar, Vilar. Voltamos aí por dentro, né? Nós viemos aí trazer, né? Na verdade, estamos aí pelos comandos operacionais apresentando o plano odontológico, né? O plano odontológico ele é do mesmo grupo da Biosaúde, que foi agora incorporada pela Notre Dame Intermédica, né? O grupo Rap Vida. Exato. Né? Esse mesmo plano odontológico ele está com mais de 40 mil clínicas espalhadas por todo o país. Ou seja, de dor de dente lá em Salvador, você tem atendimento, até no Acre, acredita? Até no Acre tem atendimento. Aí você me pergunta, mas o que o plano cobre? O plano, na verdade, é mais fácil falar o que ele não cobre, né? O que ele não cobre? Na verdade, ele não cobre implante, a parte da manutenção do aparelho e procedimentos estéticos. Porém, no caso de implante, procedimento estético, se a clínica está lá conveniada, você consegue um desconto de até 40%. Então, vamos supor, você vai lá, faz um implante, custa R$10.000. Com desconto de 40% já ajuda o guarda, né? Ajuda bastante. Exatamente, né? E além disso, o plano, ele tem um suporte da nossa assessora, né? Que cuida da nossa corretora. Se houver qualquer problema, ou até mesmo para adquirir o desconto, basta entrar em contato com a nossa corretora Ellen, né? Que ela vai trabalhar aí para ver qual que é a melhor solução para vocês. E, além disso, vamos ver aí quanto que custa esse plano, né? Olha, R$29,90 por vida. Né? Isso por mês, né? Então, ou seja, quais são as vidas? O policial, que é o titular.
né? Então, você tem o titular, tem que ter o GCM sindicalizado, tem que ser o titular. E ele pode colocar não só os parentes diretos ali, ó, a esposa, os filhos, né? Ele pode colocar o pai, a mãe, ele pode colocar também o irmão, né? Então, ou seja, tem grau de parentesco, pode ser colocado como dependente desse policial, lógico, né? Vamos frisar aqui, R$29,90 são por vidas, né? Então, não é R$29,90 você coloca todo mundo, R$29,90 por vidas, né? Esse valor, obviamente, que é um valor anual, né? Tem um valor anual, 29 é mensal, um valor anual, e ele pode pagar isso até em vezes, não é verdade, Exatamente, Thiago? ele pode ser pago em até 3 vezes e é no boleto. Então não vai ter juro, fica aí fácil e não fica tão pesado, porque de repente vai colocar Não ocupa a os margem. filhos, exatamente, não ocupa a margem, então facilita muito para o guarda. Sim. E vamos falar também, Thiago, sim. Vamos falar do sorteio aqui. Né, exatamente, já ia esquecendo, né? Os mimos aí para os nossos... O pessoal já estava achando que era Polishop aqui, né? Então, e na verdade, esses prêmios aqui não é Top Term, não é Polishop, não é nada. Serão sorteados aí até o final da campanha. Então, faça sua adesão e seja bem-vindo. É isso aí. Vilar, estamos inovando aqui no Fique Por Dentro com um novo bloco, né? Que ele tende a perdurar até o final da campanha. Então, convite aos pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, né? Exato. Que em um determinado momento vai virar convite aos candidatos, né? Por conta da legislação eleitoral. Com certeza, né? Com certeza. E lembrando aqui ao policial, alguns pré-candidatos já atenderam o nosso convite, inclusive já gravaram aqui no Fique Por Dentro. Exatamente. Como você já sabe, policial, aquelas... perguntas estratégicas à categoria que são previamente definidas aqui pela sua entidade sindical, certo, Vilar? Exatamente. Vamos fazer um resgate aqui, né? O primeiro pré-candidato que veio aqui no Fique Por Dentro foi o Kim Kataguiri, Exatamente. deputado federal, né? Nós tivemos na sequência a Marina Helena, pré-candidata também, esteve aqui conosco. Na sequência, o Guilherme Boulos, né? Deputado federal também, né? E hoje, nós estamos gravando o programa no dia 20, quinta-feira, nós teremos a deputada Tabata. Né? Exato, Tabata Amaral. Tabata Amaral, que é pré-candidata, né? Deputada federal, pré-candidata também a prefeito de São Paulo. Exatamente. Qual a importância desses blocos, que é o consciência política? Né? A gente tem lá os pré-candidatos e tem os pré-candidatos a prefeito e os pré-candidatos a vereador. Né? Pré-candidatos a vereador. Nós precisamos fazer com que mais e mais guardas apareçam, se candidatem, que a gente consiga eleger vários e vários guardas municipais nas câmaras municipais do Brasil afora, onde for possível, em todos os municípios que forem possível, justamente para fazer a defesa da categoria. Exato. Os pré-candidatos, né, aqui por São Paulo, porque nós precisamos fazer com que esses pré-candidatos nos transmitam aquilo que eles enxergam para a Guarda Civil Metropolitana. Exatamente. Né? Então, ou seja, o que eles pensam e, obviamente, se forem eleitos, vão colocar em prática, ou se não colocar em prática, né, o Sindiguardas irá cobrar. Falar, olha, você falou isso no programa, então a gente precisa, né, ver com que isso se torne realidade. Isso mesmo. Né? Nós tivemos também um convite para o Pablo Marçal, que está anunciado também como pré-candidato. Perfeitamente. Né? Ainda não respondeu. E nós tivemos a resposta, nós vamos colocar aqui, né, do Datena. Perfeitamente. O Datena pré-candidato. Sinalizou positivo e virá aqui no Fique Por Dentro. Então foi passado para a diretoria lá do PSDB municipal, né? Para eles deliberarem lá se ele virá ou não. Ainda até assim, porque é uma resposta meio genérica, mas o fato é que respondeu, né? Nós vamos reiterar novamente o convite ao prefeito Ricardo Nunes. Exatamente. Nós fizemos esse convite. Vamos colocar o vídeo rapidinho aqui, Rafael? Vamos colocar assim. Rapidinho aí. E aí, pessoal, uma boa tarde. Hoje, 1º de dezembro, né, Rafael? Exatamente, sexta-feira. Sexta-feira. Estamos aqui em frente à Prefeitura de São Paulo. Viemos protocolar aqui um convite para o nosso prefeito Ricardo Nunes participar do Fique Por Dentro, né? Nós temos ali o bloco ali, Consciência Política. Exatamente. Já tivemos a participação do Kim. Vamos ver, vamos torcer, né, Rafael? Exatamente. Esperamos que o prefeito participe, né? Use o nosso espaço para poder mostrar as propostas que ele tem, principalmente no que diz respeito à segurança urbana, certo, Vilar? Exatamente. Então nós vamos reiterar esse convite ao prefeito, né? Sim, sim. Então, e disponibilizar aqui para os nossos policiais o acesso justamente à informação,
para que eles tenham acesso à informação, para que eles formem o seu senso crítico. Cada candidato vai apresentar informações que você pode achar pertinente ou não, mas o candidato vir aqui e efetivamente falar aquilo que pensa, aquilo que ele deseja, se caso eleito, executar aqui na nossa Guarda Civil Metropolitana. Exatamente, Avelar. E perguntas que os policiais nos fazem, né? É essa que você já disse, né? Sim. Quando o prefeito candidato à reeleição, Ricardo Nunes, virá no programa, né? E o fato, assim, como você bem lembrou, a primeira vez que nós fizemos o pedido foi no dia 1º de dezembro, numa sexta-feira, né? Depois nós reiteramos, né, um novo ofício, porque numa reunião, né, o secretário municipal de segurança urbana, adjunto à época, disse, não, oficia aqui, porque aqui o caminho é mais rápido. Oficiamos ele novamente. Depois, por mais 2 reuniões, né, Avelar? Nós reiteramos o pedido e estamos aguardando o convite, né? Pode Presença, ser... né? Exatamente, a presença. O convite exato. já foi feito. O convite já foi feito. Pode ser que o candidato à reeleição ele esteja fazendo uma análise estratégica, porque realmente Não, é uma vantagem ou desvantagem. O momento certo de fazer a assim, entrevista. Cada candidato, Rafael, vai tomar a medida que achar que tem que tomar. Sim, A nossa função aqui, enquanto sindicato, é trazer o espaço de debate. isso. Então tá aqui, ó, o pré-candidato vai vir aqui, como você vai assistir daqui a pouco, né, a deputada federal Tabata Amaral, e assim, e o policial vai lá, e ele faz a análise dele, Isso. o senso crítico. E decide o voto. Guardas municipais que eventualmente estejam concorrendo a prefeito de sua cidade. Esse espaço aqui está aberto para você também. Exatamente. Entre em contato conosco aqui. Tá? O que nós não vamos apresentar? Porque já sofremos algum assédio. Né? Ó, tem meu amigo aqui e ele gosta da guarda. Ele é guarda? Não. Foi então não. Então, não. Candidato a vereador? Não. É pré-candidato a prefeito de São Paulo? Não. Foi então não dá. Né? Exatamente. Nós somos, assim, o patamar é outro, né? Então, ou seja, o espaço aqui é para a divulgação dos policiais municipais, os guardas municipais, os nossos guardas civis metropolitanos pré-candidatos, Sim. os pré-candidatos a prefeito de São Paulo. Exatamente. Né? Então a gente, né, tô falando que a gente acaba sofrendo algum assédio de algumas pessoas, é óbvio. É decorrente daquilo que a gente sempre fala no começo lá. Né? Inscreva-se no canal. O canal forte, ele obviamente atrai mais pessoas, né? Perfeitamente. Quantos inscritos tem? Qual é o nível de visualização? Então as pessoas querem participar. Então já fica aqui dado o recado. Isso. Eventualmente, se o policial tiver um amigo que não é guarda e achar que vai participar daquilo, Fique por Dentro, né? Eu peço Exatamente. desculpas, mas o rito que nós estamos dando é esse, que é dar a visibilidade para os policiais municipais pré-candidatos a vereador ou até a prefeito, né? E, obviamente, os pré-candidatos a prefeito da cidade de São Paulo, né? Exatamente. Bom, primeiro quero te agradecer, dizer que eu estou 100% aberto a escutar e receber os dados, as dores, as angústias da guarda, porque, como eu te disse, acho que o político tem que ouvir mais do que falar. Muito obrigada pelo convite, Vilar. É um prazer imenso estar aqui nessa instituição tão importante para a Guarda Civil. A gente conversou bastante por isso. Obrigado, Márcio. Satisfação estar aqui com você, poder falar no Sindiguardas, que é uma entidade importante, respeitada, que tem história e luta aqui na cidade de São Paulo. Neste bloco Consciência Política, nós estamos aqui com a deputada federal Tabata Amaral, é pré-candidata a prefeita de São Paulo. Eu vou fazer um informe primeiro aos nossos policiais da Guarda Civil Metropolitana. Quem deveria estar aqui é o nosso presidente Márcio, mas infelizmente o nosso presidente pegou dengue, né, passou aí um perrengue aí com a dengue, está de cama, né, e não pôde infelizmente estar aqui. Então, em nome do presidente Márcio, nós agradecemos imensamente a tua presença, né, e por gentileza, apresente um pouquinho para os nossos policiais. Claro. Vilar, é um prazer conversar com você. Muitíssimo obrigada pelo convite. Obrigada a todos que nos acompanham nesse momento. Espero que o presidente se recupere. Sei que a dengue é uma doença que castiga bastante a pessoa. E estou muito feliz de conversar com vocês. Em resumo, deputada federal em 2º mandato pelo PSB aqui de São Paulo. Sou pré-candidata a prefeita da cidade de São Paulo. Nascida e criada na periferia, Zona Sul, grandiosa Vila Missionária, cidade de Ademar. Filha de uma baiana e um paraibano, uma diarista e um cobrador de ônibus. Estou aqui por conta da educação, por conta das políticas públicas e acredito que se a gente levar mais oportunidade, especialmente para as nossas crianças, ninguém segura essa cidade. Então, um resumão, porque eu sei que a gente tem muito assunto para conversar. Bastante. Então, nós vamos começar por aqui, né? Reposição salarial. Nós tivemos a implantação do subsídio, né? Foi agora na gestão do Ricardo Nunes,
ele melhorou muito mesmo o início da carreira. O início da carreira era muito ruim. R$ 2.180, né? E era assim, era um sistema de piso. Então o cara recebia um abono para chegar no 2.180, porque o salário do cara era menor. Eu até brincava, né? É a linha da pobreza. Então, se você está abaixo da linha da pobreza, você recebia lá o abono complementar. No entanto, essa implantação fez com que, do meio da carreira para frente, algumas pessoas tivessem zero de elevação nessa implantação do subsídio, né? No ano passado, o prefeito deu 5%, né? O FIP São Paulo, que ele deu, né? E esse ano aqui deu 2,16%. Então, ou seja, para aquelas pessoas que ficaram nesse limbo, vamos chamar assim, nesse meio termo, ficou meio desconfortável, né? Porque o salário não teve elevação, né? E as contas, a inflação chega para todo mundo, né? Então, assim, o que nós estamos perguntando aos pré-candidatos é como é que eles enxergam essa necessidade que a Guarda tem hoje de essa revisão, lembrando que esses 5% e os 2,16% foi a data base, né? Então, foram para todos os servidores, né? Vilar, esse é um tema que o nosso time já trouxe. Eu tenho hoje 36 grupos de trabalho estudando a cidade de São Paulo, de segurança, finanças, primeira infância, saneamento. Esse é um tema que eu sei que está em discussão, porque a gente está contemplando, ao mesmo tempo, a demanda que a Guarda traz, que a nossa GCM traz, mas também a de outros servidores. Sim. Então, me dê só um pouquinho mais de tempo, porque a gente quer voltar antes da eleição para cada categoria, para, enfim, falar dos números, fazer um compromisso, mas é um assunto que a gente vai precisar estudar um pouquinho mais. Eu tenho uma visão, que isso acho que minhas votações no Congresso demonstram, de que um dos grandes males do serviço público brasileiro é que quando a gente olha lá para a elite, tem gente recebendo 100 mil, 500 mil, às vezes R$1 milhão. E quando a gente olha para a base, 2 salários mínimos. Então, a execução do serviço fica prejudicada. Exato. E a gente tem um problema aqui de falta de servidores em São Paulo, nas mais diferentes áreas. Então, o meu mote, de forma geral, é pensar como que a gente pode fortalecer a base. E, para isso, obviamente, tem que ser contra esse tanto de privilégio que tenta se votar em Brasília de 100, 500, R$1 milhão. Mas é justamente por esse compromisso e por essa responsabilidade social e fiscal que a gente está estudando os números antes de poder fazer os compromissos. Legal, muito bom saber, porque dos pré-candidatos assim, que já demonstrou interesse em retornar, a senhora está sendo a primeira, né? Nós já tivemos aqui. Nós temos uma gratificação, chama gratificação de região estratégica. Então, algumas unidades recebem. O teto dessa gratificação hoje está em R$1.900, né? E, assim, nós temos um desconforto muito grande, nós como sindicato, porque a necessidade da Guarda de atuação aqui no centro faz com que um policial, por exemplo... eu vou falar da Casa Verde, porque eu trabalhei muitos anos na Casa Verde. O policial da Casa Verde tem que vir aqui para o centro, numa operação que a gente tem que chamar visibilidade, e muitas vezes ele vai estar com a viatura dele estacionada do lado de uma outra viatura que recebe essa gratificação, e ele não recebe nada. Né? Então, assim, é muito frustrante para o policial. Ele fala assim, basicamente, eles estão fazendo a mesma coisa, né? Com um enfoque ou outro de atuação, mas basicamente é a mesma coisa. E, assim, nós temos regiões, por exemplo, Santana, que logo mais vai ter uma demanda de serviço gigantesca, porque o AMB está quase ficando pronto, né? Ele foi privatizado, ele está sendo alterado lá a dinâmica dele, e assim, é um polo que recebe inúmeros eventos. Santana já teve a gratificação de região estratégica e foi retirada. Então, assim, nós já pedimos através de ofício para a prefeitura, nós não tivemos resposta, né? E, obviamente, nós estamos perguntando aos pré-candidatos como é que eles pensam essa gratificação, né? A necessidade dela e, assim, a possibilidade de estender da melhor maneira possível para os demais policiais. A gente, e eu falo a gente porque é um time que está aqui pensando, a gente acha que a gratificação é uma política muito importante e que ela poderia olhar para outras questões para além da questão da dificuldade de lotação. Sabe melhor do que eu que existem regiões em que é mais difícil de se conseguir os profissionais, existem regiões que são estratégicas, como você mencionava, mas a gente acha que tem outros indicadores que poderiam ser levados em consideração, até para que a periferia também possa receber a atenção e a cobertura necessária. Então, você olhar número de quais são os indicadores de criminalidade daquela região, qual é a vulnerabilidade daquele território.
Então, é uma coisa que a gente está se aprofundando. Nós temos hoje algumas pessoas da GCM que nos ajudam no plano de governo. Seria muito importante poder contar com mais pessoas, porque essa é uma coisa que a gente quer se debruçar. E até uma experiência que eu trago da educação. Na educação, é muito importante você conseguir, tem outro nome, mas também alocar os melhores professores e diretores nos territórios que mais precisam. E se a gente não tem uma remuneração diferenciada, o extremo sul, o extremo leste ficam descobertos. Então, eu sei até por essa minha experiência na educação que essa é uma política importante e a gente quer estudar junto com vocês quais são os outros indicadores e componentes que podem compor para além da questão estratégica e para além da questão da lotação também. Legal. Salário dos aposentados, a revisão do salário dos aposentados e pensionistas. Nós tivemos com a emenda constitucional 103, se não me falha a memória, se eu não errei o número aqui dela, que é de 2019, ela foi replicada aqui pela Prefeitura de São Paulo, né, um nome bonitinho, chamado Sampaprev, né, e que impôs aos aposentados um desconto de 14%. Então, eu tenho um colega meu, um policial aposentado, ele tem uma doença grave, então ele se aposentou logo cedo na guarda. Então, ou seja, ele não evoluiu na carreira. Ele está na base da carreira. E aí, o salário baixo, que era o 2.180, né, e foi implantado os 14% naquilo que excedia um salário mínimo. Ou seja, se ele já tinha dificuldade para viver com 2.180, era 2.180 menos os 14% acima de um salário mínimo, né? E assim, isso foi terrível para o servidor público, né? Nós tivemos, pelo menos eu vi uma matéria, né, de que o STF, né, tá julgando ações de inconstitucionalidade sobre partes, né, da reforma da Previdência, mas nós vimos também que o governo do Estado revogou esse desconto de 14% para os servidores do Estado. Né? A Prefeitura não fez isso. E acho que a Prefeitura de São Paulo é o ente federado mais abonado, entre aspas, né, se a gente pode falar assim, porque nós tivemos, inclusive, propaganda de que não tem mais dívida. Então, quitou a dívida com o governo federal na negociação que teve lá do Campo de Marte. Né? Então, existe campo para tentar acertar essa questão previdenciária. E aí nós queríamos saber como é que a senhora pensa isso, o que pode ser feito. Eu sei que o assunto aqui não é a prefeitura, as finanças, mas só para te dizer que no ano passado a prefeitura já fechou no vermelho. E vou falar do tema, é outro assunto, mas esse é um azar que a gente deu. Eu sei que o sindicato é suprapartidário, mas o prefeito atual herdou a prefeitura com 35 bilhões de reais em caixa. Esse dinheiro foi usado sem nenhum planejamento, sem nenhuma estratégia, torrou metade do dinheiro que ele tinha em obras sem licitação, sem planejamento, asfalto esfarelando, a gente passa em frente da obra, não tem ninguém trabalhando, não vê a necessidade. Então, só para... É uma coisa paralela, mas que eu venho alertando. São Paulo teve um déficit primário de 8 bilhões de reais no ano passado, e isso está na conta do prefeito, que não planeja, está respondendo a inúmeras denúncias de corrupção e torrou o nosso dinheiro olhando para a questão eleitoral sem deixar nenhum legado. Num contexto em que faltam servidores na cidade, falta gente para fiscalização, São Paulo não tem escolas em tempo integral. Então, enfim, não é o assunto do nosso momento, mas eu só não poderia deixar de falar sobre isso. Em relação aos efeitos da reforma da Previdência, é claro que a gente sempre vai seguir a lei e eu estou acompanhando de perto esse julgamento do STF. Mas é importante também eu ser muito honesta de que nenhum compromisso que eu faça com a GCM eu posso fazer sem considerar o impacto que tem em todas as outras categorias. Então, essa foi uma demanda que nos trouxeram, a gente está estudando, mas é um impacto orçamentário bastante considerável e essa é a dificuldade que a gente vai ter que sentar para conversar com todo mundo. Porque a GCM hoje tem um efetivo de 7 mil guardas, mas quando a gente olha para outras categorias, tem categorias que tem muito mais. E é uma medida para todo funcionário. É para todos. Então, eu vou ser super transparente, como deve ser sempre, vamos sempre conversar, mas essa é uma medida que ela tem um impacto orçamentário maior do que a que a gente conversava. Sim. Recentemente, a Prefeitura abriu a possibilidade dos servidores públicos terem o seu plano odontológico reembolsado, né? Então, tem um limite de reembolso, né? Esse reembolso ele vai ser único e exclusivamente para o servidor, né? E o servidor ativo. Então, você vê, o aposentado já tem o desconto dos 14%. É uma coisa que aconteceu no meio do caminho. Né? E existe assim, nós pleiteamos a possibilidade de que os aposentados também possam ter essa benese, ou seja, ele é um servidor aposentado e
ter essa possibilidade de reembolso do plano odontológico. Seria possível? O que você pensa? Eu não conhecia essa demanda. Então. Faz sentido, Sim. a gente vai analisar, mas aí eu preciso entender qual é o impacto disso, se é um compromisso que a gente consegue fazer ou não. De cara, o que dá para afirmar é que a gente tem um compromisso em melhorar o atendimento do Hospital do Servidor. A gente está recebendo muitas denúncias, especialmente no pronto-socorro, e a gente acha que, enfim, é um hospital que já foi referência, que precisa voltar a ser referência, então tem o meu comprometimento nesse sentido. E aí só uma outra pauta que para a gente é muito cara, que é a gente pensar a questão do envelhecimento ativo, da longevidade. De novo, sei que é um tema paralelo, mas eu acho que impacta no servidor. A gente tem hoje o envelhecimento da população, mas envelhecer por envelhecer. Se você não está bem da cabeça, se você não está bem do corpo, se você não acessa cultura, esporte, o papel que a atividade física, que uma interação social pode trazer para a gente envelhecer bem, sem demência, conseguindo se locomover de forma ativa. Então, a gente tem todo um trabalho voltado para pensar como que São Paulo pode ser uma cidade em que a gente envelhece com qualidade, em que a gente consegue andar na calçada, consegue acessar os serviços. Viva e não sobreviva, né? Exatamente, porque as pessoas vão, graças a Deus, morrer cada vez mais velhas. Mas hoje elas estão ficando cada vez mais doentes. Então, para além desse compromisso com o Hospital do Servidor, a gente também quer pensar essa questão do envelhecimento ativo, saudável, com qualidade, para toda a população, mas com um olhar especial para os servidores. Legal. Nós temos uma gratificação aqui, deputada, que é a DEAC, né? Então, assim, como é que funciona a DEAC? O policial da Guarda Civil Metropolitana se inscreve para prestar um serviço no horário de folga dele. Ele tem um máximo de dias que ele pode fazer, são 10 dias, né? E tem, dependendo da região, tem um valor a mais, se é à noite, vamos dizer assim, um adicional noturno para essa gratificação. O trabalho de segurança pública, ele, por si só, ele é um trabalho extenuante, né? Então, assim, nós já vimos em outras cidades que existe uma possibilidade de fracionar horários. Essa gratificação, ela funciona como uma ferramenta da administração pública. Eu preciso aumentar o efetivo pontualmente, então utiliza esse pessoal de folga. Só que hoje ela era assim, mais ou menos engessada em 8 horas. Mais ou menos não, ela é engessada em 8 horas. Então o policial vem e trabalha 8 horas da sua folga, de 36, né? Ou, no caso daqueles policiais que trabalham de segunda a sexta, né, que a gente chama de diarista, no final de semana, que ele deveria descansar, mas acaba fazendo essa atividade extra. Trazer isso para umas 6 horas, né? Aí é uma questão também, obviamente, de pensar valor, de impacto, né? Mas acho que é a questão da gente sentar, entender como que esse programa pode ser redimensionado, mas me parece uma demanda justa. E aí, se eu puder só trazer o gancho de 2 pautas, tem uma pauta que me preocupa, imagino que o sindicato esteja se debruçando sobre ela, que é a saúde mental das forças policiais, dos profissionais da segurança pública. Vocês conhecem os números tanto quanto eu. São números horríveis quando a gente fala de suicídio, quando a gente fala de depressão, de ansiedade. Eu, inclusive, sou autora de uma proposta no Congresso para a gente ter programas que fomentem, que promovam a saúde mental de quem atua na segurança pública. A gente tentou levantar, não encontrou nenhum programa voltado para a GCM. Então, eu só queria fazer essa provocação e esse compromisso. Por quê? Eu sei que os salários tão longe de serem ideais, é um trabalho extremamente estressante. O que é você lidar com uma mulher que acabou de sofrer uma violência doméstica, você está em pé 12 horas no fluxo da Cracolândia, atuar na represa com todos os riscos que existem. Então, é um trabalho, como você trouxe, extenuante, muito complexo, e na hora que a gente também, o guarda, ele encontra como único caminho trabalhar na sua folga e sem o descanso e sem aquele momento importante, eu acho que é mais um alerta. Então, uma coisa que eu gostaria que a gente tivesse a oportunidade de pensar junto, um programa robusto para promover a saúde mental dos profissionais da segurança pública como um todo, mas um programa robusto voltado para a GCM. E até se vocês tiverem alguma iniciativa, eu gostaria de conhecer, porque valorização é isso também. É a gente garantir que a saúde física e a saúde mental está sendo cuidada. Como prevenção a gente não tem, mas tem como curativo. Porque nós temos psicólogo aqui, para os sindicalizados. Importante. Importantíssimo, né? A gente trabalha armado. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que... E não falar sobre essas questões é muito perigoso. O silêncio é a pior coisa que a gente pode ter.
sem dúvida. Então, a gente tem aqui uma psicóloga que atende os nossos sindicalizados, né? E muitas vezes nós recebemos demanda da própria prefeitura, que existe a casa de atenção na guarda, Uhum. né? E ela, na verdade, trabalha com uma rede de parceiros ali, né? E o nosso departamento de psicologia é uma rede. Mas, assim, nós não temos ainda uma visão preventiva. Eu sou hoje presidente da bancada da saúde mental do Congresso. É uma longa história, também não vem ao caso, mas eu perdi meu pai pro crack quando ele tinha 39 anos e eu tinha 18. E com o tempo, eu fui estudando e eu fui entendendo que tudo aquilo que eu tinha ouvido não era correto. Meu pai era bipolar, não recebeu o diagnóstico. Meu pai sempre quis se internar, nunca conseguiu uma vaga no serviço público. Então, eu tenho para mim o quanto que a saúde mental é tão grave quanto a saúde Sem física. Sem E que se a gente não estiver bem da cabeça, a gente não dá conta. Todo o resto não acontece. Nada acontece. Então, essa é uma coisa que eu quero trazer para São Paulo, até pensar a saúde mental na adolescência, porque é quando os transtornos surgem, inclusive a dependência química, mas para a gente poder atuar quebrando o tabu, porque o homem muitas vezes tem mais dificuldade de falar sobre uma depressão, uma ansiedade, atuando na prevenção e também na promoção, e quando, enfim, existe uma situação, a gente poder atuar com celeridade. Então, fica um assunto para depois. Excelente, viu? Muito bom. Nós temos aqui um ponto, porque às vezes algumas pessoas, né, têm assim, uma visão sobre armamento. Uhum. Né? Então, primeiro, assim, tudo que as guardas municipais utilizam de equipamentos passam por um processo legal. Uhum. Quem autoriza é o Exército. Então, ou seja, a guarda ela formula um pedido para o Exército de autorização. Uma vez que o Exército autoriza, aí começa lá o processo de licitação. Atualmente, nós usamos aqui em São Paulo carabinas no calibre 5.56. Uhum. Então a pessoa fala, um fuzil não é um fuzil. Um fuzil é uma arma automática e a carabina é semiautomática. E quem diz isso não sou eu, quem diz é o Exército, né? Se eu entrar no site lá da Embel, eles têm lá um armamento, que é lá a carabina tática policial 5.56 e A2, que é a marca lá da Embel, e tem o fuzil 5.56 e A2, que é uma arma automática, é uma arma de forças armadas, né? E assim, nós temos, até por pedido do próprio sindicato, de que o que tem de melhor de equipamento precisa ser fornecido para nós. Uhum. Se a lei autoriza o equipamento X, Y, Z, eu acho que nós temos que usar. Nós, como sindicato, vamos brigar sempre, né? Uhum. Pelo melhor equipamento. Mas tem essa questão dessa, eu vou chamar de mística. Uhum. Porque desde que nós começamos a usar o 5.56 até hoje, nós, graças a Deus, não precisamos usar. Uhum. Né? Talvez porque algum malfeitor, vamos chamar assim, ao se deparar com a viatura, que quem usa esse equipamento são as unidades de pronto emprego, né? A Inspetoria de Operações Especiais, na rua, né? As inspetorias de proteção ambiental, então trabalham em pontos muito complicados da cidade de São Paulo, Uhum. né? E nós não temos intercorrência do uso desse equipamento. Mas a gente tem que perguntar para os pré-candidatos a Claro. prefeito o que eles pensam da utilização desses equipamentos. Vilar, a gente está vivendo um momento de muita polarização em que todo mundo tem opinião sobre tudo, opinião rasa e opinião estúpida. Sim. A forma como eu respondo a isso é: depende. Depende da situação, depende da atuação policial, depende do que a gente está falando. E quem vai dizer qual é o melhor armamento, ou qual é o armamento mais moderno, ou qual é a hora de se atualizar, não é a Tabata, não é o Partido X. É quem entende de segurança pública, é a gente olhar para as evidências, ouvir os especialistas e não vir com dogma nem de um lado nem de outro. Sim. Então, podem ter certeza que do meu lado, muito respeito e também muita humildade de saber, vamos ver como é que o mundo está fazendo, Legal. vamos se atentar às inovações, vamos estudar. E é claro que o nosso objetivo tem que ser proteger duas pessoas que são essenciais nesse processo. O profissional da segurança pública, o GCM nesse caso, e o cidadão. Sim. Esse tem que ser o nosso limite. Essas duas pessoas têm que estar protegidas. A partir daí, são as evidências, são os estudos, Caso a são os caso. especialistas, Exato. a depender da atuação, que vão nos dizer qual é o melhor armamento. Legal, boa. Nós temos a nossa Academia de Formação em Segurança Urbana, né? Ela, assim, está muito, mas muito aquém do que São Paulo necessita. sei. Do que São Paulo necessita, né? Então, assim, quando eu me formei, eu ajudei a construir um pedaço dela. Então, a gente carregava, nas aulas vagas, a gente carregava tijolo, né? E São Paulo não pode. São Paulo é o carro-chefe. Uhum. É o terceiro orçamento da União, né? E a gente
tem perpetuado essa ausência da academia. Então, se a gente fala que o melhor para a sociedade é a gente investir na educação, como não investir na educação dos policiais? Concordo 100%. Como não ter capacidade de formar? Porque assim, né, nós vamos chegar lá, mas o nosso efetivo é muito reduzido. E aí a gente fica, na verdade, num meio termo ali entre formar e requalificar. Como é que eu não consigo fazer isso ao mesmo tempo, né, na necessidade da cidade de São Paulo? Então, gostaria de saber da senhora o que pensa a respeito. Concordo 100%. Esse é um dos compromissos que eu quero fazer com a GCM, que é fortalecer a academia, que é fortalecer a formação, inclusive trazendo uma gratificação para quem atua na linha de frente, para quem está traduzindo, para quem está traduzindo o seu conhecimento, a sua vivência, toda a sua experiência ali em sala de aula. Então, contem comigo para fortalecer a academia, para trazer essa gratificação, que eu acho que é muito importante para a gente melhorar a qualidade, enfim, desse processo de ensino, e até uma visão que eu carrego de como que a gente pode atuar de forma mais coordenada aqui no território. A gente tem hoje diferentes polícias, vocês sabem disso melhor do que eu, e eu acho que a Cracolândia simboliza um pouco isso. O quanto que, às vezes, existe uma indicação da prefeitura de jogar para um lado, no dia seguinte do governo do estado de jogar para o outro, os profissionais sendo desrespeitados em sua atuação, a população sofrendo, a Cracolândia sendo espalhada, e eu sei que é mais complexo do que isso, mas eu venho sentindo muita falta da gente ter um comitê que reúna os comandantes, em que a gente, de forma, respeitando a hierarquia de cada força, respeitando as atribuições, possa compartilhar. Por que não trazer o comandante da GCM, o comandante da PM que atua aqui na capital, da Polícia Civil, com a prefeita, para a gente olhar os indicadores por território, para a gente poder adiantar o que vai acontecer. Às vezes, é compartilhar a informação de uma câmera. São Paulo está completamente travada nesse quesito. Compartilhar as operações, a inteligência, porque assim a gente garante que esses 7.000 guardas, que precisam ser fortalecidos, mas que a gente sabe que ainda assim vai ficar aquém, se a gente olhar para todo o território, eles têm condições de se somar a outras atuações. Então, eu trago isso porque, se a gente quer fazer uma atuação mais inteligente, baseada em dados, cuidando dos indicadores, baseada numa gestão, vai ser muito importante que a gente invista na formação da GCM, que a gente invista nessa capacitação. Eu acredito muito que segurança pública é sobre articulação, gestão e inteligência. Eu acho que essa é uma coisa que a gente pode avançar. Com certeza, com certeza. Nós temos aqui também a criação da Inspetoria de Trânsito, né? A Guarda hoje, né, a Lei 13.022, já previa a atuação da Guarda no trânsito, né, das guardas, melhor dizendo, né, das guardas municipais no trânsito. São Paulo, a partir da Lei 13.022, fez um convênio com a Autoridade de Trânsito Municipal para que os agentes da Guarda fizessem a autuação. É uma ferramenta a mais. Por que isso é necessário? Às vezes o policial está fazendo a ronda escolar. Então, ele estacionou a viatura dele lá na porta da escola. Aí passa uma moto empinando. Passava, né? Porque eles sabiam que nós não tínhamos condição de autuar. Então, assim, só nos restava, naquela situação, o emprego da força, que eu acho que não é o resultado que ninguém quer. O emprego de força ele tem que ser assim, a última das últimas. Né? Se você não conseguiu mais resolver através de outros métodos, seja orientação, medida administrativa, aí você, obviamente, vai ter que aplicar força. Né? Mas quando você alija o agente da capacidade dele de aplicar, aí eu vou chamar de a força do Estado, né, o poder de organizar a cidade, fica muito complicado. Nós hoje fazemos, só que não vem um centavo para a Guarda. Então, ou seja, a Prefeitura ela tem um convênio com o Estado, né, de manutenção dos batalhões de policiamento de trânsito. Daqueles valores arrecadados, ela destina lá uma porcentagem que é transferida para o Estado para justamente custear a máquina dos batalhões de trânsito, ou seja, a aquisição de viaturas, de uniformes, a manutenção das unidades de trânsito, né? Então, ou seja, é o recurso advindo ali do infrator para fazer com que o trânsito fique melhor para todos. Só que isso não acontece na Guarda. Eu até brinco com alguns colegas, falando, nós estamos morrendo de fome com uma dúzia de passar no bolso. Porque a Guarda, assim, a gente tem um monte de infratores na cidade de São Paulo, né? É só andar um pouquinho que você vai ver alguém segurando o celular enquanto fala, né? Eu tive o desprazer hoje de ser fechado por um cara na rodovia Fernão Dias, porque ele estava no celular. Né? Então, infelizmente, não tinha nenhum policial rodoviário federal ali naquele momento, mas é uma coisa que todo cidadão está sujeito. Né? Nós fazemos e não recebemos nada em troca. Desde o início
da atuação da Guarda no Trânsito lá de 2014. Uhum. Acho que isso já ficou claro. Eu espero, como prefeita, não fazer nada na área de segurança urbana sem estar em diálogo com a Guarda. Sim. E da mesma forma, não dá para fazer essa conversa sem Sim. trazer os agentes de trânsito. Então, eu vou responder da seguinte forma. Acho que faz sentido essa conversa acontecer, mas aí a gente vai precisar envolvê-los também. E acho que é um respeito com o servidor que atua e também uma transparência que eu acho que, se a gente vai pelo caminho oposto, é pior do que a situação que a gente tem hoje. E se eu puder ir além, uma ideia que a gente gostaria de ver em prática é a gente trabalhar para, de fato, ter um canal único, em que a gente, de novo, tendo esse comitê gestor, em que as forças de segurança estejam em diálogo constante, em atuação complementar, de fato, e não sem saber o que a outra está fazendo, que a gente também possa distribuir melhor quais são as denúncias, quais são as reclamações que vêm, porque hoje tem muita sobreposição, tem gente fazendo uma coisa que não deveria estar fazendo, e até um desejo que a gente tem, e isso, obviamente, vai ser em diálogo com a GCM, é de como que a gente pode, de fato, priorizar o que o guarda, quem está na ponta, atuou. Então, por exemplo, a gente tem hoje uma cidade com inúmeras irregularidades. Descarte ilegal de lixo, às vezes um contrato de iluminação que não está funcionando, o poste está queimado, uma questão de ruído que é muito forte aqui em São Paulo. Bastante. Se enfraqueceu a estrutura de fiscalização da cidade. Então, uma coisa que a gente queria colocar na mesa para conversa é, por que não? Pode ser um aplicativo, pode ser o mesmo canal, em que se o GCM fizer um apontamento, tem uma coisa errada acontecendo aqui, a prefeitura trate isso como prioridade. Porque são os olhos da prefeitura na rua. Não dá para entrar no fluxo geral, ser ignorado, especialmente se houver também essa formação para ser o olhar da prefeitura na rua. Então, são duas coisas que a gente quer trabalhar. Pensar um canal único, em que a gente tira essa sobreposição e confusão que existe de canais, mas também dá essa celeridade. Olha, se um GCM que está na rua apontou essas 5 questões aqui, a gente sabe que zeladoria impacta a segurança. Sem dúvida. O mato alto, o poste queimado, o descarte irregular de lixo, o matagal, tudo isso traz insegurança. Então, justamente porque vai ter essa visão, o que for trazido pelo agente de segurança que está na ponta vai ser priorizado para ser resolvido com urgência. Então, são 2 ideias que eu gostaria de convidar vocês para a gente poder aprofundar. Que bom. E aqui a gente vai para a nossa última pergunta, né? Essa aqui é complicada. Então, a pergunta é: a utilização de policiais militares no âmbito do gerenciamento da Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Uhum. Nós tivemos algumas não, né? Quase todas as passagens por policiais militares aqui, seja como comandante-geral da Guarda, na época que era permitido, antes da Lei 3.022, ou como secretário ou coordenador municipal de segurança urbana, assim, não tem outro termo para usar, é desastrosa. Uhum. Foram desastrosas, né? Nós temos aqui um fato que é icônico, né? Nós temos a nossa divisão ambiental, o senhor já bem colocou aqui, e nós estávamos sem barco, né? Os barcos estavam todos quebrados. E aí, o Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Segurança Urbana fez uma aquisição para o Corpo de Bombeiros, através do convênio que tem, né, da cidade de São Paulo com o Estado, para manutenção e aquisições para o Corpo de Bombeiros. Só que o departamento de compras que efetuou a compra foi o da Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Então comprou um bote lá perfeitinho para os bombeiros. A gestão era de um policial militar. E para nós, pasme, comprou um barco sem motor. Aí a gente até brinca, né, no nosso ex-presidente Evandro, né, falava assim, olha, nem remo tinha para o guarda. Veio só o bote de borracha. Né? Ele vai até brincar, era uma jangada aquilo. Isso é uma marca daquilo que nós passamos ao longo do tempo. Aí, na campanha passada, nós também colocamos isso para os pré-candidatos, até o prefeito Bruno Covas, que foi eleito, graças a Deus, né, entre aspas, nos atendeu, né, e nós não tivemos, né, policial militar na secretaria. Nós evoluímos bastante, porque algumas coisas que, em outras gestões, por exemplo, o vereador fazia uma emenda para uma compra de pistola, nossas armas eram revólveres. Houve aquisição de outros equipamentos, mas não da pistola. Né? Então, a gente tinha necessidade desse equipamento, porque é um equipamento moderno, um equipamento que traz maior segurança, ele tem a questão também de dissuasão, então, quando você olha um policial bem equipado, né, se a pessoa vai pretender fazer alguma prática criminal, viu o policial equipado, ele fala, aqui não vai dar. Agora, se ele olha o policial lá, não tem colete,
tá lá com o cinto mulambento lá, tá com uma arma que ele olha na cintura e fala assim, isso aqui parece de brinquedo. Aquilo estimula uma ação contra, né? Contra o policial ou contra a ordem urbana naquele local. Então a gente tem isso assim muito gravado na mente, principalmente nos policiais mais antigos, né? Dessa dificuldade que nós tivemos. E nós perguntamos aos pré-candidatos o que eles pensam de ter policiais militares na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Perfeito. Acho que primeiro começar dizendo que quem lidera hoje a construção do meu plano de governo na área de segurança pública são 2 civis, Leandro Piquet, Luciana Guimarães, que acho que são renomados e são grandes especialistas no tema, e a gente tem clareza. Não é o momento ainda de se adiantar quem seria secretário XYZ, mas acho que a gente tem clareza, é importante reafirmar que não faz sentido trazer um secretário ou secretária que não conte com respeito, que não conte com conhecimento do papel e da importância da GCM. Então, não seria inteligente da minha parte dizer esse sim, esse não, etc. e tal, que a gente está no momento de pré-campanha. Pessoa concorda mas não tenho dúvidas que a gente vai buscar alguém com competência, com experiência e, sobretudo, que conheça de fato do tema e tenha o respeito das diferentes forças policiais, mas especialmente conte com respeito da GCM, porque, de novo, é central para isso que a gente quer fazer. Talvez um diferencial meu em relação a outros pré-candidatos é que a gente bate na mesa e fala, segurança pública é sim tema da prefeitura. Muito obrigado. Eu não vou empurrar para o governo do estado. Muito obrigado. A gente, de fato, sozinho não dá conta. Com certeza. Mas o roubo, o estupro, o roubo de celular, o roubo de carro que acontece aqui... Passou por isso recentemente, né? Roubaram o carro do meu padrasto em Interlagos faz um mês. Sofri uma tentativa de assalto no centro. Todo mundo tem história para contar. Sim. Aumentou muito a criminalidade aqui em São Paulo, a criminalidade urbana, que é nossa responsabilidade. Então, sozinho a gente consegue, não. Mas eu vou ser a prefeita que vai olhar para esses indicadores, que vai chamar todo mundo e que vai trabalhar para que a gente tenha as condições para endereçar esses problemas. De novo, achando que a gente sozinho dá conta, não. A gente vai trabalhar com o comandante da PM, vai trabalhar com o comandante da Polícia Civil e com o comandante da GCM e com os subprefeitos. Mas a gente tem a visão que a pauta de segurança pública ela tem que ter um espaço maior no orçamento da cidade, ela tem que ser priorizada na agenda da prefeita, tem que ter, no mínimo, uma reunião por mês que reúna esses atores e que se desdobre no território. A gente vai olhar para o todo, mas, por subprefeitura, a gente tem que se aprofundar nos dados. A gente deve isso à população. E entender que segurança pública, isso é o imediato, mas não termina aí. É o que eu falava da zeladoria. Se a gente não cuida da cidade, aumenta a insegurança. Tudo que eu venho defendendo tem que ter escola em tempo integral. Tem que ampliar os equipamentos de cultura e esporte. Tem que abrir a escola à noite e final de semana. Isso traz segurança para as comunidades. E para fazer isso, a gente vai precisar contar com os nossos GCMs também. E, de novo, você sabe que eu sou bem certinha com esse negócio de dinheiro e compromisso, que a gente tem que ter palavra. Mas um compromisso que eu faço é chamar os 800 que já estão aí na fila do concurso, porque não dá para, de novo, ter essa vida que a gente quer ter, especialmente nas periferias, com educação, cultura e esporte, se a gente não fortalecer o nosso serviço público. Que bom. Chegamos aqui ao final das nossas perguntas, né? E eu queria aproveitar esse momento, te deixar à vontade para falar com os nossos policiais, o que você espera deles e o que você espera fazer por eles, porque acho que o caminho é esse mesmo, né? Perfeito. Olho para ali? Fica à vontade. Tá bom. Primeiro, Vilar, reconhecer o papel que a GCM teve agora na tragédia do Rio Grande do Sul. Eu acho que todo mundo que é daqui de São Paulo, quando viu os números que eu vi de mais de 200 pessoas que foram salvas, resgatadas, mais de 100 animais, é para a gente bater no peito com orgulho e falar, olha, é a nossa GCM, com a nossa inteligência, com os nossos equipamentos. Então, eu sei que não foi a primeira vez que a GCM fez isso, mas eu quero dizer que, enquanto paulistana, nascida e criada e moradora daqui, eu fiquei muito orgulhosa. E aí, eu trouxe aqui alguns compromissos que para a gente são muito importantes, que é o fortalecimento da GCM, que é a agenda de segurança pública, entrar na agenda da prefeita,
é a gente ter um orçamento maior voltado para essa área, é a gente agir com inteligência, com formação, porque onde falta inteligência, sobra o agente de segurança pública exposto. Sem dúvida. Então, são algumas coisas que a gente teve a oportunidade de conversar aqui, mas eu sei que quem nos acompanha, para além da sua atuação profissional, também é pai, é mãe, é filho. Então, só dizer que o porquê de eu estar aqui, porque eu acho que isso importa. Eu estou aqui porque a educação fez um milagre na minha vida. Eu não era nem para ter terminado o ensino médio. Meus pais não puderam estudar, comecei a trabalhar muito nova, cresci em uma ocupação no extremo sul de São Paulo. Se eu estou aqui hoje é porque eu tive uma oportunidade na educação, que começou com uma professora de matemática na escola pública. E é por isso que eu estou aqui hoje, para retribuir as oportunidades que a vida, que Deus me deram, para juntar essas duas cidades. Eu só vim ouvir falar de vestibular, Paulista e Ibirapuera quando eu ganhei bolsa numa escola particular. A gente tem uma São Paulo que tem show, vestibular, restaurante, não sei o quê, mas tem outra que o povo está sem saneamento básico, ficando 4 horas no transporte público. Então, eu queria falar também com os cidadãos que estão nos acompanhando. São Paulo só existe porque as melhores pessoas do Brasil, pode falar as melhores, mas as pessoas mais garrudas, talvez, do Brasil e do mundo todo vieram para cá. Para sonhar, para trabalhar. Se não fosse meu pai sair de onde saiu, minha mãe sair de onde saiu, eu não estava aqui. E acho que a gente deixou de sonhar enquanto cidade. A gente acha normal não poder usar o celular na rua. A gente acha normal ficar 4 horas no ônibus. A gente acha normal as crianças não aprenderem a ler e escrever. A gente acha normal São Paulo não ser mais referência em nada. Então, eu queria trazer esse chacoalhão. A gente pode muito mais. É a maior cidade da América do Sul, uma das cidades mais ricas do mundo. E a gente vai poder muito mais na medida que a gente dê mais oportunidade para as nossas crianças, para os nossos jovens, na medida que a gente destrave o trânsito, traga segurança, invista na educação, na cultura, no esporte. Então, eu queria fazer esse chamado porque a gente é muitas coisas. E acho que está faltando a gente lembrar o porquê de São Paulo. São Paulo sempre foi terra de gente trabalhadora e sonhadora. Por que é que agora a gente está se contentando com tão pouco? Então, deixo essa mensagem porque eu sou muito otimista. E eu quero que meus filhos que virão possam viver numa cidade muito melhor do que eu vivo hoje e não o contrário. Tá, joia. Muito obrigado pela presença. Obrigada a você pelo convite. Nos vemos lá em Brasília, né? Dia 26, se Deus tem audiência quiser. Pública da... Você ficou de mandar no WhatsApp, você não esquece não, viu? Mandarei. Então tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos ao final de mais esse programa Fique por Dentro, mas você não vai embora ainda, o Rafael vai te dar um recado. É isso aí, policial. Curta, comente e compartilhe em todas as nossas redes sociais. O QR Code está aqui na tela e deixa o like para o Fique por Dentro.